Olá, pessoal, passando aqui para relembrar um assunto importante, que é a divisão celular. Nós temos aí dois tipos, a mitose e a meiose. Em nós humanos e nos demais animais, a meiose ocorre apenas em células germinativas, que são aquelas células que dão origem aos gametas, que são as nossas células sexuais. Nos homens, os espermatozoides, e nas mulheres, os ovócitos, tá? Todas as outras células que nós chamamos de células somáticas no nosso corpo, que não são os nossos gametas e nem as células germinativas, elas se dividem por mitose. Então, qual é a diferença ou quais são, né, as principais diferenças entre mitose e meiose? A mitose, ela é chamada de uma divisão equacional e a meiose é chamada de reducional. Esse equacional e reducional tem a ver com o material genético, com a quantidade de cromossomos, que é o que nós chamamos de ploidia, né? O total de cromossomos que a célula possui. Então, vamos pegar como exemplo o ser humano, né? Que nós sabemos que possuem 46 cromossomos. Estão aos pares, porque nós temos aí as células diploides. Elas estão aos pares porque um veio do pai, o outro veio da mãe, né? Um veio do espermatozoide, o outro cromossomo veio do ovócito. Total, 46 cromossomos. A mitose é equacional porque as células que ela vai dar origem, elas vão permanecer, cada uma delas, com 46 cromossomos. Já a meiose é reducional, porque vai reduzir pela metade. As células filhas, né, de um processo de meiose, elas não vão continuar com 46 cromossomos. Lembrem-se que essas células filhas nos animais são os gametas, e eles vão ter apenas a metade. No caso do ser humano, em vez de 46, as células filhas vão ter a metade, 23 cromossomos, tá? Então, essa é a primeira diferença. Segunda diferença, a quantidade de células filhas. A mitose é uma única divisão, em que uma célula mãe se divide em duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos, portanto, equacional. A meiose, ela vai ter duas divisões. Então, a primeira divisão vai originar duas células filhas e esse processo já é reducional, né, que é o que a gente chama de meiose 1. Essas duas células filhas, elas já vão ter apenas a metade dos cromossomos, 23 cada. E a meiose 2, que cada uma dessas duas células aí vai se dividir novamente, portanto, no final teremos 4 células filhas, né, diferente da mitose, que eram só duas, só uma divisão. Essa segunda divisão, ela é muito parecida com a mitose, porque ela não é reducional, é aquela em que separam-se apenas as cromátides irmãs. Né? Então, lembra que o cromossomo ele se duplica antes da célula se dividir e ele passa a ter duas cromátides irmãs. Na mitose, são as cromátides que se separam, enquanto que na meiose 1, é o par de cromossomo que se separa. Por isso, a meiose